Afinal de contas, as empresas do Simples Nacional podem ou não podem segregar as receitas dos produtos monofásicos referente a farmacêuticos, perfumaria, higiene pessoal e de toucador? No vídeo de hoje você terá a resposta para essa questão trazida diretamente pelo próprio auditor da Receita Federal. Então, não saia daí! Fala galera, Léo falando aqui e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês qual é o entendimento da Receita Federal referente aos produtos monofásicos de farmacêutico, perfumaria, higiene pessoal e de toucador vendido pelas empresas atacadistas e varejistas no Simples Nacional. O entendimento que eu estou colocando aqui para vocês foi trazido pelo próprio auditor da Receita Federal em uma live que ele fez junto com o representante do CRC lá do Rio Grande do Sul. A live completa você vai encontrar lá no canal CRCRS, espaço TV, aqui no YouTube, e nesse vídeo aqui eu estou trazendo um resumo sobre esse tema tão importante e tão polêmico para as empresas do Simples Nacional e para os profissionais que prestam serviço para essas empresas. E quero aproveitar e já mencionar que aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link de uma planilha que vai te auxiliar e muito na regularização de cadastro dos produtos monofásicos de alíquota zero e também de sucessão tributária do PIS/COFINS, tá? Então depois dá uma olhadinha lá. E antes de iniciarmos a live do auditor da Receita Federal, se você é do tipo de pessoa que busca dicas e informações que agreguem no seu dia a dia da área fiscal e tributária, então se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho e eu já te peço, por favor, deixa aqui o seu like, porque dessa forma o YouTube vai entender que é um conteúdo bom e que ele pode sim mostrar para os outros profissionais da área fiscal e tributária, tá? Então eu te ajudo e você me ajuda aí com o seu like, ok? Já aproveito para te dizer que esse vídeo aqui é a parte 2 de um vídeo que eu postei na semana passada, tá? E muito provavelmente eu vou postar a parte 3 dele também, onde eu vou trazer aqui também o resumo da live desse auditor da Receita Federal, onde ele fala especificamente sobre as empresas fabricantes de produtos monofásicos dentro do Simples Nacional. E é por isso que eu te falo, se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, porque assim que eu soltar a parte 3 desse vídeo aqui, você já vai ser notificado aí no seu celular. E agora, fique com o vídeo da live do auditor da Receita Federal. Muito bom dia a todos que estão nos assistindo, em especial os profissionais da contabilidade. Vamos realizar hoje mais um webinar, um tema muito importante, um tema que tem trazido aí muitas dúvidas e nada melhor do que falarmos direto com a Receita Federal para entender o seu posicionamento a respeito desse tema. Estamos falando da tributação monofásica de PIS e COFINS das empresas do Simples Nacional hoje. Já inicio aqui então a apresentação e de imediato agradeço, a disponibilidade do Edevaldo Maronese de Andrade, que é auditor fiscal da Receita Federal. O Edevaldo tem graduação em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, graduando em Ciências Contábeis, pós-graduado em Direito Tributário e com MBA em Planejamento e Consultoria Tributária. Muito bom dia, Edevaldo. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar desse assunto. Ele é um assunto bem complexo, muito polêmico por vezes, porque ele gera muitas dúvidas, muitos erros, e também ele é fruto aí, ele é objeto de investidas frequentes de algumas assessorias tributárias, com foco em recuperação de créditos tributários. Algumas são assessorias sérias e outras nem tanto. Então, o nosso objetivo aqui é fazer com que a matéria seja bem esclarecida e vamos dar início à palestra. Então, eu vou compartilhar agora a apresentação. Decisões do STF em matéria tributária. E aí eu já faço uma parte que a gente tem que tomar muito cuidado com ditos assessores tributários, planejadores tributários, matérias de internet, porque assim, tem muita coisa que não condiz com a realidade e a gente tem que ser muito claro em relação a alguns pontos. Esse caso dessa decisão do STF de setembro do ano passado é um caso típico. A internet está lotada de informações que não condiz com a realidade. Tá? Vamos lá para a decisão. A decisão é em relação à lei número 10.147 de 2000. Tá? Eu não vou ficar lendo a lei aqui, vamos direto ao ponto que interessa para a gente. Essa aqui é a lei que
ampara e discrimina a tributação monofásica de artigos de perfumaria, tocador, medicamentos, tá? Farmácias em geral. Aí o artigo 1º dela, normal, como o carimbão das outras, né? Contribuição do PIS/PASEP será do fabricante, industrialização e importação dos produtos classificados nessas posições serão calculadas da seguinte forma: produtos farmacêuticos para o fabricante ou importador, aquelas NCIs ali, PIS 2.1, COFINS 9.9. Produtos de perfumaria, tocador de higiene pessoal classificados naquelas outras posições, PIS 2.2, COFINS 10.13. Não mudou nada em relação às outras leis. Diz o quê? O fabricante ou importador desses produtos, que são os sujeitos à tributação monofásica, vão apurar PIS, COFINS das alíquotas majoradas, conforme a linha A e B do inciso 1 do artigo 1º. Perfeito. Artigo 2º. São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição PIS e COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda dos produtos tributados pelas pessoas jurídicas não enquadradas na situação de industrial ou importador. Até nenhuma mudança em relação às outras leis dos outros setores. Só que o parágrafo único complica. O disposto nesse artigo não se aplica às pessoas do sistema integrado de pagamento simples. Esse aqui é um antigo simples federal. Por uma questão lógica que essa lei de 147 é de 2000, anterior à lei de 2006. Mas está previsto na lei 1057 que a sistemática da tributação monofásica não se aplica em termos do simples. Vamos para outra legislação. Instrução normativa importantíssima, 1911 de 2019, que eu falei para vocês aqui. Ela tem 766 artigos e ela unificou toda a legislação infralegal de PIS e COFINS da Receita, logicamente com base nas leis de PIS e COFINS que existem no nosso sistema tributário nacional. Vamos lá para a seção 2, o que ela fala? São reduzidas a zero as alíquotas de PIS, COFINS, incidentes sobre a receita bruta decorrente dos produtos tributados na forma inciso 1 da lei 1057, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição de industrial importador. Até aí nenhuma mudança. Parágrafo único. O disposto esse artigo não se aplica às pessoas optantes pelo Simples Nacional. Aqui já está dizendo o seguinte, ó. A essência da Lei 10.147 deve permanecer a mesma, independente se lá na lei original fala de Simples, do Simples Federal, e aqui está falando de Simples Nacional, é porque a essência é a mesma. Não foi a Receita que determinou isso, não foi a Justiça que determinou isso. Foi o legislador infraconstitucional. Então, tem muitas notícias que às vezes a gente vê falando assim, a Receita está atrapalhando a restituição. Assim, o legislador infraconstitucional que optou por fazer essa redação, e essa redação está válida no ordenamento jurídico. Vamos para a decisão do STF. Notícia de 11 de setembro de 2020, tirada diretamente do site. Nesse dia, eu estava praticamente concluindo uma ação de fraudes no Simples Nacional com tributação monofásica de PIS e COFINS. Olha o que o STF diz. É constitucional a vedação da alíquota zero sobre PIS e COFINS a empresas optantes do Simples. Primeiro ponto muito interessante, por unanimidade dos votos. Não é tão fácil em matéria tributária a gente ter uma decisão unânime, tá? Mas por unanimidade, o STF, em sessão virtual, julgou constitucional o parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147, que exclui as empresas do Simples Nacional de excluir a redução da alíquota zero das contribuições de PIS e COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda de determinados produtos e destinadas a optar pelo regime de tributação monofásica. A decisão seguiu o voto do relator, do ministro Marco Aurélio, e foi tomada na análise do recurso extraordinário 11.9.021 com repercussão geral, tema 1050, que foi desprovido. Pequenas empresas. No processo, uma empresa, já adianto, de Santa Catarina, fez cosméticos, questionava a decisão do TRF4, entendeu constitucional a vedação imposta ao optante do Simples Nacional, e se beneficiar com a alíquota zero. No recurso do STF, a empresa sustentava que a vedação contida na Lei 10.147/2000, quanto às microempresas e empresas de pequeno porte, seria anti-isonômico e significaria aumento real da carga tributária. Vamos para o voto.
Regime simplificado. Para o ministro Marco Aurélio, a alegada contrariedade ao princípio da isonomia tributária não pode servir de alavanca para a criação de regimes híbridos, colhendo o que há de melhor em cada sistema. Isso porque o regime simplificado de recolhimento de tributos, previsto na Lei Complementar 123, que institui o Simples, não é invalidado pela restrição imposta pela Lei 10.147. Estabelece um regime monofásico, com recolhimento em separado das contribuições, desonerando varejistas e atacadistas com alíquota zero, porém elevando a carga tributária de industriais e importadores. É a sistemática tributária da tributos monofásica. As empresas inscritas no Simples, por sua vez, submetem-se ao regime unificado de recolhimento de tributos mediante incidência de alíquotas determinadas sobre a receita bruta, conforme a lei tal, em respeito ao artigo 146 da Constituição, que prevê tratamento diferenciado a essas pessoas jurídicas. Olha aqui o voto. O fato do incentivo não se aplicar aos optantes pelo Simples Nacional não implica a inobservância à cláusula voltada ao tratamento favorecido das empresas de pequeno porte. A aferição deve ser realizada considerada a tributação como um todo, poderou o ministro. Ele esclareceu que o critério previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147 veda o benefício da alíquota zero a quem já está sujeito a uma circunstância beneficiadora e respeita a ordem constitucional, uma vez que preserva a unicidade e a simplificação no tratamento das micro e pequenas empresas. Há a faculdade de submissão ao regime especial. A pessoa jurídica é dado escolher entre a sistemática da Lei Complementar 123 e o cumprimento das obrigações em separado, concluído. A tese de repercussão geral firmada foi a seguinte: é constitucional a restrição imposta a empresas optantes pelo Simples Nacional, ao benefício fiscal de alíquota zero previsto no parágrafo único do artigo 2º da Lei 10.147, tendo em vista o regime próprio ao qual é submetido. Algumas questões. Os ministros, nos seus votos, via de regra, falaram, e logicamente de maneira correta, que não cabe ao judiciário legislar. Legislação cabe ao legislativo. O judiciário simplesmente analisa em sede de repercussão geral e de matéria de STF sobre a constitucionalidade ou não da lei. Tá? Então, eles fixaram o entendimento que aquela vedação prevista no parágrafo único da Lei 10.147 é constitucional. Então, ela está válida. Então, na prática, quer dizer o quê? Empresas do setor de farmácias, farmácias, de produtos de perfumaria, artigos tocadores de higiene pessoal, previstas lá na Lei 10.147, com aquelas LCMs de venda que são do Simples Nacional, não podem segregar a base de cálculo. Na prática é isso. Aí todo mundo vai falar assim, mas isso aí é injusto. Vou falar eu, como cidadão, concordo, é injusto. Mas a única lei de tributação monofásica que previu expressamente uma restrição a empresas do Simples a utilizarem foi a 10.147. As demais não. E aí o que se faz? Como é que a gente resolve isso hoje? Só tem uma solução para resolver isso aí. É uma modificação legislativa em que seja suprimido esse parágrafo único da Lei 10.147. Casos práticos, vamos imaginar que eu sou contador e estou fazendo programa tributário e verifiquei que uma empresa lá, uma cliente minha é uma farmácia, e falei, você tem direito à tributação monofásica desses produtos da Lei 10.147, tá? E eu faço o meu trabalho da maneira correta, só pego lá os NCMs que estão previstos no artigo 1º da lei e tal, ok? Pego ali e retifico os PGDAs da empresa, segrega as bases de cálculo, cai na malha do Simples. Aí o auditor da Receita lá vai me intimar para eu apresentar as justificativas. Aí eu vou lá e escrevo. A empresa XYZ é optante pelo Simples Nacional, atua no ramo de farmácias, comércio atacadista ou varejista, conforme Lei 10.147 tem o direito. Aí eu, auditor da Receita, estou na Receita, eu sou uma autoridade administrativa vinculada à lei, entendam isso, não é má vontade da Receita, eu sou vinculado à lei. Aí eu vou lá na Lei 10.147 e dou de cara com essa vedação no parágrafo único.
dizendo que as empresas do Simples Nacional não podem utilizar a sistemática da segregação. Não pode utilizar o benefício tarifário traseiro. E aí eu vou dar uma pesquisada na internet e vou lá na STF e vejo que tem uma repercussão geral e uma tese já foi firmada, dizendo que é constitucional aquela restrição. Eu tenho como servidor público discricionalidade para homologar aquele pedido de restituição do contribuinte? Eu não tenho. Infelizmente, eu não tenho. Por quê? Porque eu, como integrante da administração pública, eu estou vinculado à lei. E a lei 10.147 está plenamente vigente, inclusive essa restrição para as empresas simples. E foi chancelada pelo STF agora em setembro. Aí, né, o senso comum vai dizer assim, é injusto. Eu concordo que é injusto. Concordo, porque a única lei da tributação monofásica, repito, que dá uma restrição às empresas simples utilizar a sistemática é a 10.147. Mas ela ainda está válida. Como é que a gente vai poder fazer para trabalhar dentro dos parâmetros de conformidade e trazer esse benefício para a empresa do Simples, modificando a lei, suprimindo aquela restrição legal? Tá? Aí vocês vão na internet, vocês vão ver um monte de besteira falada por um monte de gente, dizendo assim, a decisão da STF não acabou com a tributação monofásica, com as restrições do Simples. Que essa decisão não tem mais efeito jurídico nenhum, porque foi antes. Aí começam as teses, né? As teses mirabolantes, porque foi antes da instituição da Lei Complementar 123 de 2006, naquela época era Simples Federal, agora é Simples Nacional. Por isso que eu já tomei cuidado de trazer para vocês a Lei Fria e a nossa instituição normativa de 1911, 2019, e mais uma decisão judicial. Então, qual que seria o caminho correto para um contribuinte que se acha injustiçado? Eu vou entrar com uma ação judicial. Agora, para esse caso, adianta? Não adianta, porque o STF já firmou entendimento e já lançou a tese constitucional. Então, a única solução para a empresa do setor farmacêutico, produtos de perfumaria, artigos de tocador, é uma modificação da lei. A gente, como administração tributária, não tem como conceder uma restrição com base na lei 10.147 para a empresa do Simples Santa Catarina do registro. Tá? E esqueçam esse monte de besteira que estão colocando na internet. Tá? Porque isso aí, na verdade, é aquela questão, é a assessoria tributária que quer garimpar tudo que pode e o que não pode, e quanto mais clientes eles conseguirem ganhar para o serviço deles, melhor. Né? Então, é complicado. E o posicionamento da Receita é esse, tá bom? Eu quero que isso aqui fique bem claro para todos, para que não haja dúvida. E eu sei que é uma questão, de certa forma, como eu estou falando como cidadão, tá? Como contribuinte também, de certa forma injusta como é que a gente vai resolver essa injustiça? Tem que modificar a lei. Tem que suprimir aquele parágrafo único para que a lei 10.147 fique nos mesmos termos e nos mesmos moldes das demais do sistema de tributação monofásica. Eu achei que não tinha tema mais polêmico, mas realmente vem bem polêmico aí, né, Devaldo? Eu, particularmente, assim, eu acho que deste assunto, a ressalva que eu quero fazer para os profissionais da contabilidade é que a importância de, em um tema sendo discutido pelo judiciário, e eu queria agradecer aqui, Devaldo, porque tu deixou muito claro o posicionamento da Receita Federal, né, trouxe, inclusive, uma decisão aí do STF de extrema importância, mas eu sou contador, né? Não sou advogado e procuro sempre, assim como a gente falou no início, né, de ter o cuidado com as assessorias tributárias que talvez não tenham assim o cuidado adequado. A gente também tem que ter o cuidado de orientar o nosso cliente a buscar uma boa assessoria jurídica, porque ele tem que avaliar se essa discussão vale a pena ou não, né? O risco envolvendo isso. E o Edevaldo colocou de uma forma muito clara aí, que me parece que é um risco muito grande buscar essa tese, né, de que para esse tipo de produto poderia também se utilizar o benefício da alíquota zero. Mas, de fato, nós entramos, né, no âmbito de discussão jurídica e eu não, como contador, não me sinto à vontade em opinar e dizer, né, se o entendimento é o correto ou não é o correto. O importante para nós aqui nesse evento
é que nós temos uma posição muito clara da Receita Federal, muito bem embasada, né, pelo que o Edevaldo colocou, mas no nosso papel é conversar com o cliente até para avaliar se vale a pena, né, Edevaldo, se de fato ele buscar ingressar no judiciário e talvez imaginar que alguma decisão possa ser revertida ou não. E isso é uma análise muito delicada, muito técnica, e ela deve ser feita com o apoio de uma assessoria jurídica adequada, né? Então, quando a gente entra nesses temas em que discutimos decisões do STF, né, ou seja, de tribunais, é importante colocar este cenário, né? A gente parte para uma situação em que foge um pouco da atuação do contador e também para que os contadores não assumam responsabilidades que não são deles, né? Nós estamos diante de um fato em que a empresa tem todo o seu direito, se quiser discutir judicialmente esse fato ou não, mas que isso seja feito através de uma análise, de uma discussão com uma assessoria jurídica que vai, então, ponderar, né, sobre os riscos, sobre as possíveis consequências disso. Então, acho que realmente é um ponto bem delicado, mas serve como um exemplo para diversas outras situações, né, Edevaldo, que a gente vive com os nossos clientes, em que muitas questões tributárias, de fato, elas vão ser decididas, né, lá no judiciário e talvez cheguem a essa instância de estar sendo decididas no STF, que cabe a nós é ajudar o empresário a, inclusive, a medir, né, o custo-benefício de uma possível ação dessa, né, o quanto isso vai envolver, qual é a insegurança que está por trás disso, tentar assessorar também, mas é realmente, e aí a gente pode, né, ver na tua análise que há realmente uma lógica muito clara do porquê não aplicar a alíquota zero, mas como isso está nos tribunais, né, a gente tem que sempre deixar essa ressalva, né, que não é exatamente a nossa área de atuação, mas sim acompanhar o empresário para que ele busque uma assessoria. Mais uma vez, né, a importância de, ao buscar uma assessoria jurídica, que essa seja realmente com histórico, com currículo e que possa ser avaliado se ela de fato está ali buscando o melhor para aquela empresa ou se talvez esteja pensando em uma solução, um benefício de mais curto prazo, né? Viu só quanta polêmica em cima desses produtos monofásicos para as empresas do Simples Nacional? E você, concorda ou discorda do auditor da Receita Federal? Deixa aqui no comentário qual é a sua posição, qual é o seu entendimento sobre essa questão de poder ou não poder segregar as receitas dos produtos monofásicos de perfumaria, toucador, higiene pessoal, farmacêuticos. Qual que é o seu entendimento? O que você acha sobre isso? Você está ou não está aí fazendo a segregação desses produtos para seus clientes? O que eu sei é o seguinte, a maioria das empresas por aí afora não deixaram de segregar esses produtos dentro do Simples Nacional. E eu não tenho conhecimento de nenhum caso onde a Receita Federal já tenha notificado alguma empresa que esteja ainda fazendo essas segregações. Se porventura você tiver conhecimento de algum caso, comenta aqui também para que a gente possa já estar por dentro do que está acontecendo no mercado referente a esses produtos monofásicos dentro do Simples Nacional. E agora eu quero agradecer você que ficou comigo até o final. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo.